Na figura estão representados um quadrado ABCD e uma semirreta CD. Admita que um ponto P partindo de B se desloca a velocidade constante ao longo do percurso sugerido pelas setas. Primeiro percorre o segmento BC e seguidamente a semirreta CD. Qual dos gráficos seguintes dá a distância D do ponto P ao ponto A em função do tempo t, contado a partir do instante em que P inicia o seu movimento? Bom, queremos descobrir então qual destas representações gráficas dá a distância do ponto P ao ponto A para cada instante neste movimento. Portanto, no instante inicial o ponto P coincide aqui com o ponto B, portanto vamos ver o que se passa no início. No instante inicial então a distância ao ponto A é esta, coincide com o tamanho deste segmento BA, e sabemos, portanto, tem um determinado tamanho, não é nula, mas também nenhum destes gráficos no instante inicial, ou seja, quando t é 0, não tem valor nulo, todos eles têm um valor aqui atribuído e por isso não é por aí que eliminamos alguma das opções. Vamos ver então o que acontece no movimento. Mal o ponto P começa o seu movimento, a distância ao ponto A aumenta logo. Reparem, quando o ponto P vem então para esta posição, a distância ao ponto A será esta, que é superior àquela que tínhamos no início. Reparem, até podemos imaginar aqui um triângulo ABP, um triângulo retângulo, aqui seria a hipotenusa, é superior a BA. Bom, e reparamos que nesta caminhada no segmento BC, sempre que o ponto P se desloca em direção a C, a distância vai sempre aumentar. Conseguimos também perceber isso, que a distância fica cada vez maior, ok? Neste movimento. Até que chega a C e a partir de C, portanto, em C irá atingir aqui um máximo local, porque não será um máximo absoluto, porque existirão outros momentos onde ele estará ainda mais afastado de A, mas será um máximo relativo, digamos. E depois, quando ele vai de C a D, já começa a diminuir essa distância relativamente ao ponto A. Reparem, quando o ponto P vem para aqui, então já é menor do que a distância anterior. E quando se desloca então aqui até chegar a D, as distâncias ao ponto A vão diminuindo novamente. Bom, então vamos já eliminar algumas opções. No início, começa por aumentar a distância ao ponto A, até ele chegar a C. Portanto, no início tem de começar a crescer a função. Os valores da função têm de ser cada vez maiores no início. Esta pode ser, é crescente aqui no início. Aqui, nesta parte inicial, esta é logo decrescente, portanto já não pode ser. A C também é decrescente, já não pode ser. E aqui a D cresce também. Bom, então já vimos que a distância vai crescendo até o ponto P chegar ao ponto C, depois vai diminuindo até ao ponto P chegar aqui ao ponto D. Quando chega ao ponto D, digamos que a distância fica igual à que tinha no início, porque estamos aqui a falar de um quadrado. E portanto estamos neste movimento, ela cresce, tem ali o máximo, depois vai decrescendo e fica com o mesmo valor aqui no eixo das ordenadas, não é? Mas isso também acontece aqui na hipótese D. Resta saber se depois a distância continua a diminuir, aproximando-se de zero, ou se vai depois aumentar para mais infinito, cada vez mais. Bom, e o que nós reparamos é que quando o ponto P passa de D, depois a distância começa a aumentar de forma a que conseguimos sempre uma distância maior quanto queiramos. Portanto, quanto mais o ponto P se deslocar aqui na semirreta, maior a distância se torna. E isto não tem limite, portanto, até mais infinito. Poderemos ter uma distância tão grande quanto desejarmos, não é? Basta que o ponto P se afaste aqui muito em cima desta semirreta e a distância ao ponto A será cada vez maior. E daqui concluímos que então a distância vai crescendo à medida que o tempo avança, vai crescendo para mais infinito. E ficamos então com o gráfico A e rejeitamos o gráfico D.